Então vamos lá, Zacarias 9:9, só esse, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. Agora eu quero convidar você a abrir suas Bíblias lá em Marcos. Marcos você não vai ter dificuldade, né? Porque é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 11. Eu espero que você não tenha dificuldade de achar Marcos, irmãos. É o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 11. Achou aí? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Lemos em Zacarias uma profecia que o nosso rei viria montado num jumentinho, entrando triunfantemente na cidade. E vamos ver agora a profecia se cumprindo aqui em Marcos, quando Marcos relata o cumprimento desta profecia. Todo mundo já achou? Diga amém? Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. E eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelos caminhos, outros espalhavam ramos que haviam cortados nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Obrigado, Jesus, por essa palavra que acabamos de ler. Tudo que nós pedimos agora é a unção e a direção do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender com clareza aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Através deste texto eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, como todo mundo sabe, é o domingo que eles chamam de Ramos. É o domingo em que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém. É o domingo que ele veio realmente, ele entrou em Jerusalém, aclamado como o Filho de Deus, o Rei, o nosso Salvador. O verdadeiro significado da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que está escrito na Bíblia, que ele entrou triunfantemente. Triunfo, irmãos, é sinônimo de vitória. Ele entrou vitorioso, ele veio conquistando realmente a humanidade para si. Por isso que as pessoas hoje abanam o raminho de palmeira, porque isso na época era sinônimo de vitória. Quando as pessoas ganhavam uma guerra, eles vinham abanando os ramos. Então vinha aquele exército abanando os ramos como símbolo de vitória. Mas o significado de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém quer dizer, ele veio para trazer paz. Ele veio para trazer paz. Ele entrou vitorioso, derrotou os inimigos, não tem mais inimigo para perturbar.
a paz agora reina nos nossos corações. Irmãos, o que o mundo precisa se não for paz? Hoje em dia a gente vê os grandes políticos internacionais aí tentando fazer acordo de paz, mas nós precisamos de paz. A humanidade vive sem paz. A humanidade hoje vive em conflito, em tristeza, em angústia, em guerras. São perturbações sociais, pessoais e espirituais. O nosso inimigo Satanás tem se apoderado das pessoas, roubando a paz a qual você tem direito. Jesus, quando nasceu lá em Belém, a gente gosta de celebrar o Natal aqui também, no dia 25 de dezembro. Não se sabe se foi dia 25 ou não, uma coisa nós sabemos: ele veio, ele fez tudo que tinha que ser feito, ele morreu, ressuscitou e permanece aqui conosco, e isso que é importante. Mas quando ele nasceu lá em Belém, irmãos, a Bíblia diz que os céus se abriram e um coral de anjos cantavam glória a Deus na maior das alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, Jesus veio trazer paz para mim e para você porque Ele quer bem, Ele quer o bem nosso, Ele nos ama. Então Jesus quer que você tenha paz. Esse é o significado. Aí Jesus cresceu e um dia ministrando, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Turbe vem de turbar, de turbulência, coração perturbado. Não, fique tranquilo, porque Jesus veio trazer a paz. Mas quem é este Jesus que veio trazer paz para nós? Quem ele pensa que ele é para poder nos dar paz? Irmãos, ele é Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único e o verdadeiro Deus. Não tem nenhum outro Deus além dele. Porque uma das características, ou um dos atributos de Deus, é ser onisciente, saber tudo o que está acontecendo, até mesmo dentro da nossa cabeça. Você sabia que Jesus consegue saber o que está acontecendo dentro da sua cabeça agora? Ele sabe se você está ligado na pregação ou não, ou se você está pensando em outra coisa. Ele sabe tudo, porque Ele é Deus. Ele falou para os discípulos no versículo 2: vá até uma aldeia que está longe daqui, não está perto não, está lá adiante. E lá vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. E os discípulos foram e encontraram direitinho do jeito que ele falou. Como é que ele sabia? Ele era adivinhão? Não, ele é o Deus onisciente que sabe todas as coisas. E sabe o que é o mais incrível, irmãos? Os discípulos foram e obedeceram, e trouxeram o jumentinho para ele. E colocaram seus mantos sobre o jumentinho. E ele entrou então. As cidades naquela época eram fechadas com muro, era como se fossem os condomínios de luxo hoje em dia que a gente vê na cidade, né? Tem vários aqui em Mojimirim. Esses condomínios têm um muro bem alto, bastante segurança, e normalmente os condomínios têm 1 ou 2 portões, mas como era a cidade, tinha vários portões e tinha o portão principal. E Jesus então entra triunfantemente, vitorioso, por aquela porta principal de Jerusalém. E a multidão, quando vê Jesus entrando, começa a gritar e a glorificar, dizendo: Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. No versículo 9 do texto que nós acabamos de ler. Este é verdadeiramente o Filho de Deus, o Salvador do mundo. O povo estava agora, caiu a ficha de que realmente Jesus era o Salvador do mundo. Esse episódio se divide em 3 partes. Primeiro, estava se cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, que nós acabamos de ler, que diz: exulte Jerusalém, se alegre Jerusalém, porque o seu rei vem, vitorioso e humilde, montado num jumentinho. E lá vinha Jesus. Segunda
parte. Neste episódio, Jesus se expõe publicamente como o Messias, como o rei, pela primeira vez. E ele não se apresentou como um conquistador montado num cavalo aparelhado de guerra, como era costume na época de grandes líderes políticos. Os judeus estavam esperando isso, mas não, ele entrou montado num jumentinho. Naquela época, a pessoa, os reis, eles vinham na frente, em cima de um cavalo, todo aparelhado, com equipamento de guerra. Isso aí era símbolo de guerra. Mas quando a pessoa vinha num jumentinho, era símbolo de paz. Queremos paz. Se vinha num cavalão, queremos guerra. Pode vir. Mas se vinha num jumentinho, queremos paz. E Jesus entrou, aclamado: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, entrando triunfantemente em Jerusalém para trazer paz. E foi exatamente num domingo como hoje. Por isso que é chamado de Domingo de Ramos. O domingo em que as pessoas relembram o dia que Jesus entrou em Jerusalém, triunfantemente aclamado como rei. Esta foi a última semana de Jesus aqui na terra. Ele sabia que na sexta-feira, de madrugada, ele seria preso, julgado, condenado e morto, porque ele era Deus. Jesus, ele tinha duas naturezas, a humana e a divina. Nós temos falado muito sobre isso aqui. Como Deus, ele sabia todas as coisas. Como Deus, ele realizava milagres, andava sobre as águas, ressuscitava mortos, tinha domínio sobre a natureza. Como homem, ele sentia dores, era fragilizado, precisava descansar, dormia. Como Deus, ele não dormia, mas como homem, ele dormia. E agora, ele sabendo que tem poucos dias para acontecer algo que como homem ele não queria. Por isso ele orou no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Imagine se você soubesse que você tem uma sentença de morte para daqui 5 dias. Daqui 5 dias você vai ser executado. Suponhamos que no Brasil tivesse esse tipo de pena. E você tem mais só 5 dias para você ser executado. Você pode ficar livremente, não tem problema nenhum, mas daqui 5 dias você vai ser executado. Qual que seria a sua reação? Talvez um pavor antecipado inundasse os nossos sentimentos, trazendo-nos uma tristeza que a gente não conseguiria mais comer, nem beber, nem dormir, e ficar numa angústia tremenda. É verdade ou não é, irmãos? É assim ou não? Mas Jesus tinha um propósito na sua vinda aqui na terra. E sabendo de que esta seria a sua última semana, e ele viu como realmente era difícil trabalhar com a humanidade, porque o povo é cabeça dura. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Amaram mais as trevas porque suas obras eram más. Não quiseram saber muito dos ensinamentos de Jesus, não. Mas agora, nessa última semana, parece que estava caindo a ficha e o povo estava aclamando Jesus como o rei, o Messias, vindo de Deus para salvar o mundo. Ele resolveu, nesta última semana, fazer um compacto de tudo aquilo que ele quisesse que a gente aprendesse. E eu vou fazer um resumo da última semana de Jesus aqui na terra. A Bíblia, o texto que nós acabamos de ler, diz que ele
entrou triunfantemente em Jerusalém, percorreu todos os pontos da cidade, analisou muito bem e voltou para Betânia. O último versículo que nós lemos foi esse. Está escrito lá, né? Entrou em Jerusalém, versículo 11. Dirigiu-se ao templo, observou tudo. Como já era tarde, voltou para Betânia com os 12. Mas no dia seguinte, Jesus volta a Jerusalém. E a primeira coisa que ele vai, irmãos, ele vai fazer uma coisa muito importante. Ele foi até o templo e lá ele fez a purificação do templo. É a última semana. Não dá mais para ficar tentando falar com amor, com carinho, porque o povo parece que não quer entender. Ele diz: a minha casa é chamada casa de oração, e vocês têm transformado em covil de ladrões. E diz a Bíblia que ele pegou os chicotes. A gente não consegue imaginar Jesus tendo uma situação, vivendo um momento desse. Ele falou: é a última semana, gente. O templo de adoração não é um templo de comércio. O templo de adoração é templo de adoração, é templo de oração. E isso precisa ser purificado. E Jesus pegou e começou a chutar a banca dos cambistas, soltar os animais que eram vendidos ali. E as pessoas que relutaram, irmãos, Jesus pegou um chicote e começou a descer guasca no povo. Precisa aprender, irmãos. E é uma coisa que às vezes até nós não conseguimos entender hoje. Hoje o templo do Espírito Santo é o quê? É o nosso corpo. E nós precisamos de uma purificação. Nós não podemos contaminar o nosso corpo, nem a parte física, e nem a parte emocional, e nem a parte espiritual. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, com aquela coisa que a gente aprecia, e até mesmo com aquilo que a gente come. Eu não aceito uma pessoa que diz, cheia do Espírito Santo, dizer eu curto filme de terror. Como assim? Filme de terror é tudo, o nome é Lúcifer, o diabo está de volta, a morte prevalece, é só isso. É Jeco Estripador, corta o cara, arranca as tripas, dá nó, joga, mastiga. O que é isso, irmão? Como é que pode ter prazer num negócio desse? Isso não é de Deus, não. Aliás, hoje em dia está muito na moda o negócio de filme, irmão, mas é difícil salvar um aí, viu? Quando não é cena de violência, de terror, é de homicídio. Difícil você ver um filme que não tem um matando o outro. E a Bíblia diz que quem veio para matar é o capeta. Ninguém tem o direito de matar. E às vezes eles colocam uma pessoa tão má lá, que quando mata a gente até vibra. Ainda bem que matou o cara lá. Não é verdade? A gente no filme, a gente se empolga, e fala, ainda bem que matou o cara lá. Né? Como assim? Quando não é cena de morte, de terror, é de promiscuidade absurda. Então, irmãos, Jesus falou assim, é a última semana, nós precisamos resolver essa parada aqui. E a primeira coisa que ele fez foi purificar o templo. Ele falou assim, a minha casa é casa de oração, é casa de adoração. Então, irmãos, vamos aprender, é a última chamada. Vamos purificar o nosso templo. Aí ele saiu do templo, irmãos, tinha uma figueira lá, ele estava com fome, não tinha fruta. Ele amaldiçoou a figueira. Não dá fruto, não precisa viver. Ensinou-nos também. Ele já tinha falado isso, que todo galho que não dá fruto é cortado e jogado no fogo, porque não presta para nada. Aí eu pergunto, vamos refletir, será que nós temos dado fruto? Será que Jesus tem chegado diante de nós e falado assim, nossa, esse aqui dá fruto. Mas que fruto que eu tenho que dar? Os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, fé, paciência, bondade, temperança, domínio próprio, fidelidade. Será que nós temos produzido, irmãos?
Quando a gente faz o estudo sobre os frutos do Espírito aí, a gente vê que a nossa nota a nível espiritual, a gente não consegue chegar nos 3, 4. Complicado. Segunda-feira foi assim o dia de Jesus. Na terça-feira ele reuniu o povo e ali ele deu o maior de todos os mandamentos, que nós precisamos aprender na terça-feira. Domingo ele entrou triunfantemente em Jerusalém. Segunda ele purificou o templo e amaldiçoou a figueira que não tinha fruto. Na terça-feira ele dá o maior de todos os mandamentos, que é: ame a Deus acima de todas as coisas. Será que nós amamos a Deus acima de todas as coisas? E ame o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós amamos o próximo, irmãos? Ou a gente gosta de quem gosta da gente? Né? Como diz a música do Roberto Carlos, né? Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. A gente é assim. Mas Jesus falou assim: amar quem te ama, que virtude há nisso? Eu te digo mais: ame os seus inimigos, ore pelos que vos perseguem e faça o bem para aqueles que façam mal para você. Mas eu não consigo. É claro que nós não conseguimos, irmãos, mas quando não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, a gente consegue, porque nós somos só um instrumento para que Cristo possa agir. Porque Cristo fez isso. Quem assistiu aí aquele filme da Paixão de Cristo, viu o quanto ele foi torturado? E a hora que falaram: fala alguma coisa, ele falou: está perdoado. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Liberou perdão. Para tanta coisa que fizeram contra ele, liberou perdão. Então Jesus é capaz. Se ele habitar em você, você é capaz de amar o seu próximo, sim. Depois de ele dar esse ensinamento, ele estava falando para os discípulos que ele voltaria. Ele iria, mas ia voltar. E as pessoas: mas quando vai ser que você vai voltar? Quando será? E aí lá em Mateus capítulo 24, 25, ele explica direitinho quando que seria a volta dele. Mostrou para os discípulos. Intensos dias de Jesus, hein? Sua última semana. Chega quarta-feira. Quarta-feira, Judas sai de fininho do meio da galera e vai lá tramar a traição. Com quem? Com os romanos? Não, com o sacerdote. Com o sacerdote. É aquilo que nós falamos ontem na mensagem. Tem religiosidade, mas não tem espiritualidade. E lá ele armou a trama da traição com Jesus. Quinta-feira, reúne todo mundo. Judas volta com a cara de pau. Já tinha pego o dinheiro, já tinha acertado direitinho como é que ia ser. Jesus então fala: vou fazer a última ceia com vocês. É a última ceia. E sentam todos. E ali ele explica direitinho, através da Santa Ceia, a importância da Santa Ceia, porque é através da Santa Ceia que nós lembramos do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. É através da Santa Ceia que nós realmente trazemos a nossa consciência ao sacrifício de Cristo, e ali nós comemos da sua carne e bebemos do seu sangue para que a gente possa realmente ter a vida eterna. E Jesus, ele não deixou de dar uma faladinha. Ele falou assim: um de vocês aqui vai me trair. Jesus sempre dá dica, irmãos. E era um prato para cada dois. E sabe quem estava fazendo dupla com Jesus? Judas. Muitas vezes, o traidor é aquele que está mais perto. Aquele que está mais perto. Porque o que está longe não vai trair. É o que está mais pertinho. É o que trai. Mas ele, com seus discípulos reunidos, ele prometeu na quinta-feira que ele iria, mas que nós não iríamos ficar sozinhos na mão, que ele nos deixaria o Espírito Santo. Ele ficaria conosco, não em carne, mas em espírito.
Hoje em dia as pessoas dividem o Espírito Santo de Jesus, achando que Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Isso não poderia ser, irmão, senão ele não teria dito: e certamente eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estaria mentindo? Não, ele está aqui, irmãos, só que ele está em espírito e em verdade, e o Espírito dele é santo. Esse Espírito Santo que ele prometeu é o próprio Deus que habita em nós, é o próprio Espírito Santo que habitava nele, que está aqui hoje, disposto a habitar nos nossos corações. Prometeu: vocês não vão ficar órfãos não, mas o Espírito Santo vai estar com vocês, fiquem tranquilos. Nesse mesmo dia, quinta-feira, que vai ser o dia da vigília, ele foi para o Getsemane orar. Ele sabia que seria aquela noite. É hoje. E quando você se depara com um momento crucial na sua vida, irmãos, o que nós temos que fazer é orar. Jesus nos ensinou tudo o que devemos fazer. E ele foi orar. Levou os 12 discípulos para o Getsemane. E ele sabia que tinha chegado. Já tinha dado o seu recado, já tinha falado tudo o que precisava. Na última semana ele já colocou a casa toda em ordem, deixou tudo muito explícito, tudo porque ele veio. E lá ele estava orando. E na hora que ele mais precisava dos seus discípulos ao seu lado, os discípulos não suportavam e dormiam. Por 3 vezes, Jesus foi e falou assim: gente, agoniando, irmão, agonizando. Ore comigo, me ajude. E os discípulos cansados dormiam. E ele orou: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que o lado humano não prevaleça, mas que prevaleça o lado espiritual. Que a natureza humana não prevaleça, mas que a natureza espiritual prevaleça. Irmãos, esse é um dos maiores exemplos que nós temos que ter na nossa vida. Muitas vezes a vontade da nossa carne é a minha vontade que a gente quer que prevaleça. Mas, irmãos, a vontade que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a agonia dele era tão grande que ele suava gotas de sangue. E a ciência já comprovou que a pessoa, para suar sangue, ela tem que estar numa tensão tão grande que ela não consegue ficar em pé, ela acaba desmaiando, de tamanha tensão. E enquanto Jesus orava na madrugada de sexta-feira, de repente chegam os sacerdotes, soldados, junto com Judas, o traidor, aquele que foi discípulo, que andou com ele durante todo o tempo. E Judas entrega Jesus, e ele foi preso. Vira sexta-feira, é madrugada de sexta-feira, levam Jesus, condenam-o injustamente, e começa então o massacre. Chicotadas, escárnios, tudo armado por aquela pessoa que entrava no Santo dos Santos e intercedia a Deus, clamando pelo perdão do pecado do povo, pelos sacerdotes. Eles que tramaram isso, eles que inventaram as mentiras. Por isso, irmãos, que muitas vezes
Não é o título que faz uma pessoa ser de Deus, não é o título que faz uma pessoa ser espiritual, não é o título, não é a posição que ele ocupa, não é, foram os sacerdotes. E agora Jesus sendo chicoteado, escarnecido, arrancaram a roupa dele, e eram chicotadas e mais chicotadas que não tinham fim. Os discípulos fugiram. Na hora que Jesus mais precisava, os discípulos fugiram todos. Pedro se esconde num determinado lugar onde as pessoas estão se aquecendo. Devia estar um clima frio na época. E de repente, algumas pessoas perguntam: mas esse cidadão não é um dos discípulos? E Pedro vergonhosamente nega Jesus. Não conheço quem você está falando. Mas as pessoas falam assim: mas Pedro, você tem o jeito dele, porque a gente começa a conviver com as pessoas, a gente pega o jeito, né? Não, mas eu não sei quem é Jesus, não. Mas você fala como ele? Não, não sei. 3 vezes ele negou, e a Bíblia diz que na terceira vez, irmãos, ele espraguejou. Espraguejar quer dizer, falou palavras torpes. Um cara que andou com Jesus, presenciou os milagres, agora negando vergonhosamente e falando palavras de baixo calão, negando Jesus. Não conheço, não sei, não tem nem ideia quem é. A Bíblia diz que quando ele estava negando, e Jesus tinha dito para ele que ele ia negar, Jesus sai debaixo de chicotadas e o olhar cruza. Isso na sexta-feira, irmãos, de manhã cedo. E quando Pedro olha aquela cena de dor terrível, e ele cai em si a bobagem que ele fez, a Bíblia diz que Pedro se retira daquele lugar e chora amargamente, arrependido do que ele fez. Diferente de Judas. Judas não se arrependeu. Judas teve remorso. Foi lá, pegou as moedas, jogou no templo, porque os sacerdotes tinham pago para ele entregar Jesus, e se enforcou. Pedro se arrependeu amargamente, na terça-feira cedo. Na terça-feira, Jesus foi escarnecido, zombado, martirizado, irmãos, crucificado e morto. Foi muito rápido. Mataram aquele que só fez o bem, de uma maneira cruel, muito cruel. A ciência hoje, ela consegue explicar que a morte mais lenta e mais dolorida que possa existir é a morte de cruz. Porque a pessoa, quando estica os braços e fica um bom tempo assim, começa a dar cãibra em todos os músculos do corpo. Jesus estava lá pregado numa cruz, todo ferido. A cruz de Jesus, hoje eles pegam cruz e deixam bem arrumadinha assim, não, mas a cruz eram de madeiras bem ásperas, cheias de ferpas. Cada vez que ele esfregava nas costas naquela cruz, entravam ferpas nas suas costas, era muito sangue que tinha. E o sangue, todo mundo sabe que junta muitas moscas, então tinham moscas que estavam sentando nas feridas de Jesus. Era muito sofrimento, muito sofrimento. Sofrimento físico não pode e não existe algo que seja maior do que morte de cruz. Pode morrer afogado, queimado, decapitado, não importa. O de cruz é o mais lento e o mais sofrido. Sexta-feira,
ele estava tendo esse fim triste, muito dolorido. Aquelas moscas dele não podia enxotá-las, elas tinham que ficar dentro das suas feridas, ele não podia tirar. Muito triste, muito triste. Mas não bastasse o sofrimento físico, chegou uma hora que ele deu um grito na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Nesta hora, a natureza humana de Jesus, que estava recebendo todo o castigo dos pecados da humanidade. Nós sabemos, irmãos, que quando a gente faz um negócio errado, pesa na consciência, pesa ou não pesa? A gente fica sem dormir à noite, porque aquele negócio fica pesando. O pecado tem um peso. Agora imagina o pecado de toda a humanidade sendo despejado em cima de Jesus, que fisicamente já estava sofrendo barbaridade. O meu e o seu pecado, as culpas, as dores, os sofrimentos, tudo que é de ruim, irmãos, foi jogado lá para que nós não sofrêssemos. Ele passou isso. Foi sexta-feira. Sexta que vem nós vamos estar aqui na vigília relembrando a morte de Jesus. Morreu, entregou o Espírito e foi sepultado. No sábado, silêncio absoluto. Ninguém fala nada. Como assim? Jesus, mataram ele, nunca acharam nada nele para ele ser condenado, agora tiraram a vida dele de uma maneira tão cruel, tão terrível. Nem os bandidos, dos mais terríveis que existia na época, eram tão açoitados e tão escarnecidos como foi Jesus. Tamanho ódio que existia no coração daqueles sacerdotes. E o povo agora ficou pasmo. Até mesmo os soldados que crucificaram Jesus, na hora que ele morreu e a terra escureceu e a terra tremeu, falaram: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Reconheceram a divindade de Jesus Cristo. E ficaram com a consciência muito pesada. Por que fizemos isto? Meu Deus, que tristeza. Sábado, silêncio total. Ninguém se conformava. Até mesmo Pilatos, que deu a sentença da morte, falava: como é que foi fazer um negócio desse? Foi muita pressão do sacerdote. Uma loucura. Eles tinham por hábito naquela época embalsamar os corpos. Para embalsamar, eles pegavam uns óleos lá, mirra, né? E enfaixavam o corpo todinho assim e jogavam em cima do corpo. E aquele óleo, além de ter um cheiro gostoso, ele tem um poder conservante legal que não deixa o corpo apodrecer, mas o corpo seca. Então, até hoje tem as múmias de Faraó lá, dos faraós que foram mumificados na época. E de repente foram as mulheres, porque os homens tinham, mas as mulheres estavam lá. Foram no sepulcro de Jesus. Chorar a dor. No sábado não foram porque não podia. Eles guardavam o sábado na época, os judeus, eles foram no domingo logo pela manhã. Mas quando chegaram lá, tiveram uma grande surpresa. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A palavra dele se cumpriu, porque ele falou que ia morrer, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. Ele veio para cumprir a missão dele. Ele veio para morrer, para levar os nossos pecados, mas para ressuscitar. E hoje, irmãos, ele está vivo e ele está aqui, porque ele prometeu.
Jesus está aqui, Ele disse que onde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dEle, Ele se faria presente. Então Ele se faz presente hoje no nosso meio, irmãos. E tudo aquilo que Ele passou foi por amor a mim e amor a você. Ele não fez isso porque Ele quis, ou para ter uma emoção diferente, não. Ele fez isso por amor. Ele viu que nós não tínhamos mais solução, não tinha mais chance para a nossa vida, não tinha condições de nós salvarmos a nossa vida. A única forma era derramamento de sangue inocente, e na humanidade não existia um justo nenhum sequer. Então Ele se fez homem, veio ao mundo e deu a vida dele para que eu e você pudéssemos ter vida. E hoje Ele está aqui, aleluia. Hoje Ele está aqui. Hoje Ele está aqui, irmãos. Você não pode ver porque Ele está em espírito e em verdade. E olha como que Jesus é inteligente. Imagina se Ele ressuscitasse e ficasse no meio do povo na forma humana. E hoje Ele tivesse com o trono dele lá em Jerusalém. E você quisesse falar com Jesus. Aí você tinha que pegar uma senha. Você ia lá pegar a senha, o seu número é 1.392.469. E Ele atende, é meia hora para cada um. Você ia falar, mas isso aqui vai dar mais ou menos uns 120 anos, ou 500 anos, e eu só vivo 70, não, você não ia conseguir chegar perto de Jesus. Então olha como o plano dele é maravilhoso. Ele ressuscitou, foi assunto aos céus, e Ele está aqui, em espírito e em verdade, porque onde você quiser ter uma experiência com Ele, você pode. Onde você quiser, na sua casa, na sua cama, no banheiro, na cozinha, no serviço, onde você quiser. É só você querer. E hoje, Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele está aqui, e Ele não está aqui morto. Ele não está aqui realmente sofrendo. Hoje Ele está aqui, e Ele está com um desejo. Hoje Ele quer entrar triunfantemente dentro do teu coração. Ele quer entrar. Agora, este povo, que uma semana atrás estavam gritando e aclamando como Rei e o Messias, Hosana bendito que vem em nome do Senhor, 5 dias depois, tinham esquecido isso e estavam gritando, crucifica-o, crucifica-o, induzido pelas péssimas lideranças e os falsos profetas da época. A mesma multidão, era o povo de Jerusalém, aquele mesmo povo que gritou, Hosana bendito que vem em nome do Senhor, aqui chegou o Messias, trazendo-nos paz. Agora gritavam, crucifica, crucifica, solta Barrabás, crucifica Jesus. Induzido por falsos profetas. Hoje tem muita gente que está gritando crucifica-o ainda. Mas Jesus quer entrar triunfantemente no lugar onde Ele sempre deveria estar, que é no templo. E o templo dele hoje é o nosso coração. E Ele quer entrar triunfantemente, e Ele quer saber se você vai gritar Hosana bendito que vem em nome do Senhor, ou se você vai gritar crucifica-o, crucifica-o. Vamos ficar em pé. Abaixa a sua cabeça. Feche seus olhos. Talvez você possa estar pensando, eu não grito crucifica-o. Talvez você não expressa com a sua boca, mas com as suas atitudes. Toda vez que você está dando margem para o pecado, para a mentira, para o engano, para a falsidade, para a hipocrisia, para a desonestidade, para a prostituição, para os vícios, para a fornicação, para a ira, para a dificuldade de perdão, você está se aliando com o inimigo dizendo crucifica-o, crucifica-o. Mas nós vimos na escola bíblica dominical hoje que nós temos que buscar uma vida de santidade, abstinência total, completa do pecado, daquelas coisas que desagradam a Deus.
E quando você busca uma vida de santidade, você está dizendo: Hosana bendito que vem em nome do Senhor, pode entrar na minha vida, porque eu quero essa paz. Eu preciso dessa paz. Só Ele pode dar, ninguém mais, porque a paz verdadeira só Jesus pode dar. Meu Deus, eu intercedo pelo teu povo que aqui chegou nessa noite. E eu clamo, no nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo esteja tocando a vida e o coração de cada filho teu, e que nós possamos realmente compreender e entender esta mensagem, ó Senhor. Tudo que o Senhor fez foi para nos reconciliar contigo, foi para que pudéssemos viver a eternidade junto contigo. E só o que nós precisamos fazer é te aceitar e dizer: eu quero, Jesus, que o Senhor entre no meu coração. Eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor dirija a minha vida. Eu não quero mais uma vida de pecado, de mentira, de engano, de falsidade, de prostituição, de vícios, de ira, de falsidade. Eu não quero mais. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e assuma o controle do meu ser. Eu quero uma vida diferenciada, eu quero uma vida mudada a partir de hoje. Eu quero. Eu não quero ser um daqueles que jogaram pedra na cruz, que bateram um martelo naqueles cravos terríveis. Eu não quero ser um daqueles que colocaram com violência aquela coroa de espinho na tua cabeça e bateram com um caniço em cima. Quando pecamos, irmãos, é isso que estamos fazendo. O apóstolo Paulo diz em Coríntios que quando participamos indignamente da Santa Ceia, nós somos culpados e condenados da carne e do sangue de Cristo. Mas hoje, Jesus não te trouxe aqui por mero acaso ou coincidência. Ele te trouxe aqui porque Ele gostaria de entrar na tua vida e mudar o teu ser, o teu jeito de ser, o teu jeito de falar, o teu jeito de sentir, o teu jeito de agir. A sua conduta vai ser diferente a partir de hoje, se você quiser. E eu não poderia deixar de estender esse convite para você que chegou aqui nessa noite. Você gostaria de aceitar Jesus e permitir que Ele entre triunfantemente no teu coração e na tua vida? Se a tua resposta for sim, eu quero convidar você para sair do teu lugar, vir aqui e se ajoelhar neste altar. E eu vou orar selando esta tua decisão ao lado de Jesus. Se existe alguém que gostaria de abrir os portões do seu coração, Ele diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se tem alguém no nosso meio que gostaria, eu simplesmente vou orar, selando esta tua decisão, no nome de Jesus Cristo. Mas eu preciso? Sim, claro. Porque o inimigo está ao nosso derredor, dizendo para você: não tome essa decisão. Porque ele sabe que é a maior e mais importante decisão da tua vida. Que se você não tomar essa decisão, você está do lado dele. Então hoje nós estamos lançando o convite. Tem alguém no nosso meio que gostaria de abrir a porta do seu coração? Pode sair e venha. Venha, ajoelhe-se aqui. Pode vir. E eu vou orar por você. Eu sinto no meu coração que tem mais pessoas presentes na igreja nessa noite que estão desejosos. A palavra de Deus diz: se você sentir o Espírito Santo tocando no seu coração, não endureça. Se renda aos pés da cruz. Jesus quer te salvar. Depende de você. A função nossa é pregar. A do Espírito Santo é de convencer. E a tua, de decidir. Se você foi tocado pelo Espírito Santo, não hesites. Venha, pode vir. Você não está assumindo um compromisso com o pastor nem com a igreja. É você e Deus. Você está simplesmente declarando para o diabo: diabo, você me perdeu. Eu quero uma nova vida a partir de hoje.
eu quero uma transformação na minha vida a partir de hoje. A partir de hoje eu quero realmente experimentar esta paz verdadeira que o Senhor prometeu, que eu ainda não tenho, mesmo vivendo dentro da igreja. Muita gente vive dentro da igreja, mas não tem a paz que Jesus prometeu. Se tiver mais alguém que queira se unir a essas duas pessoas, pode vir. Nós não vamos ficar insistindo, porque é uma coisa tão maravilhosa, é gratuita, não paga nada, o alto preço de Jesus já pagou. Depende de você, se você foi tocado no seu coração, se você sentiu o Espírito Santo tocando, não hesites, venha e nós vamos orar. Vamos orar por essas duas vidas que estão aqui. Senhor Jesus, Tu conheces esses corações, Tu conheces essas vidas, estão aqui, Senhor, abrindo os portões dos seus corações, para que realmente o Senhor entre triunfantemente. E nós estamos aqui para exaltar e glorificar o Teu nome. Obrigado, Jesus. Entre nessas vidas, perdoe os pecados, tire todo o mal, tira tudo aquilo que faz mal, toda aquela sujeira que o inimigo talvez tenha colocado, tire agora em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, seja ela do corpo, da alma ou do espírito, arranque, extirpe agora no nome de Jesus. Senhor, entra nesses corações, faça morada agora, habite, Senhor. Senhor, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida, para que o dia que elas chegarem na glória, elas possam receber as boas-vindas do Senhor, para morar nas mansões celestiais, conforme foi cantado aqui. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado mesmo de coração, pelo privilégio que tivemos de ter esse encontro contigo nessa noite. E se porventura alguém que está aqui no nosso meio, mas ficou constrangido por algum motivo, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue tocando fortemente no coração deles, para fazer essa decisão. Se porventura existe alguém que está assistindo em casa agora pela internet, pela televisão, computador, celular, que o Senhor possa estar alcançando também neste exato momento, Senhor, e salvando e entrando triunfantemente no coração desses Teus filhos. Nós oramos agradecidos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode ficar em pé. Receba um abraço de um anjo de Deus que está ao seu lado. Abrace quem está ao seu lado, irmãos. Expresse o amor de Cristo que há em você.